No livro do profeta Ageu e a exposição da palavra conforme o Senhor colocou no nosso coração e no meu coração da gente continuar hoje, né? Quem esteve aqui domingo passado, mas quem não esteve vai conseguir acompanhar, claro, é um livro lindo, maravilhoso, de fácil entendimento. Mas só lembrando que Deus levantou o profeta Ageu ao meio do desânimo, né? No meio do desânimo do seu povo, em meio a um desvio do seu povo, onde as prioridades do povo não eram a casa de Deus, mas onde as prioridades do povo eram as suas próprias casas. Seus próprios negócios, sua própria vida. Então Deus levanta Ageu nesse tempo, trazendo uma palavra de prosperidade, é isso? Palavra de prosperidade, uma palavra de bênção, e diz para o povo que eles iam, no meio de tanta pobreza, no meio de tanta miséria, vem uma palavra de conforto. É isso? Não é não, né? A palavra que o profeta Ageu traz é: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ou seja, olha o que você tem feito. Olha onde você tem colocado a sua prioridade. Então o povo havia saído com Zorobabel. Só lembrando você, preste atenção para você se situalizar de novo. O povo saiu com o governador Zorobabel, o governante, e com o profeta Josué. Obrigada, Paulo. Com o profeta Josué, saiu o povo e foi até Jerusalém, de Babilônia até Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, depois de uma prisão terrível, depois de uma miséria terrível. Chega lá, o povo começa, lembra disso? O povo começa a reconstruir o quê? Primeiro eles reconstroem o altar, põem o altar em pé, e daí a ordem de Deus é que se reconstrua o templo. Eles colocam as estacas e vem o quê? Oposição. Primeiro, falta de dinheiro. Segundo, o medo do inimigo, a oposição dos samaritanos. E por final, a ordem de Artaxerxes, o rei. E Artaxerxes diz: não vai mais construir. Não sabia da ordem de Dário e mandou parar. E a construção para, né? Parou e eles ficaram lá. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Parou e nada aconteceu com eles, ficaram de boa. Parou com a obra de Deus e Deus não fez nada? Não. Na verdade, a miséria aumentou, a pobreza aumentou, a perseguição aumentou. Por quê? Porque às vezes você põe assim no seu coração: eu não tenho dinheiro para fazer a obra, então eu não vou fazer. A perseguição é muito grande, então eu vou parar. Eu não tenho recurso, eu não tenho, então é melhor eu parar. Escute, quando se para com as coisas de Deus, a vida não anda não, viu? Ela para também. A do servo de Deus, ela para. Porque Deus não vai estar mais presente. Ele não vai deixar com que a sua obra fique parada. Então o povo caiu em miséria ainda maior, em tristeza ainda maior, e foi só pecado debaixo de pecado. Então, a prioridade do povo naquele tempo era as suas próprias vidas. E o ministério de Ageu começou no dia 1º de junho do ano 2 do rei Dário. Esse Dário, eu lembrei vocês que não é o mesmo Dário, já é outro. Então no dia 1º de junho, está escrito isso no capítulo 1 que a gente viu domingo passado, e no 6º mês, seria junho para nós, vamos dizer assim, né?
Mas no 6º mês, no 2º ano, no 1º dia, veio a palavra do Senhor a Ageu. E Ageu dizia: ó, vai e fala com o meu povo. Foi isso? Ele chegou e falou: vai lá e fala com o meu povo. Foi isso? Não. Vai lá e fala com aquele povo lá que para mim agora é um povo estranho. E nós vimos isso domingo passado. Mas preste atenção que nós paramos no capítulo 1, no verso 12. No verso 12, quando nós temos um registro na palavra de Deus, escrevendo assim: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E nós lemos todos juntos domingo passado. Eu quero que você leia comigo, vamos lá? E temeu diante do Senhor. E o povo teve temor. E eu falei para vocês que Deus levanta então Zorobabel aqui primeiro, Josué primeiro, e Deus coloca temor no coração do povo. Deus coloca temor no coração de Josué, no coração de Zorobabel, para que eles deem ouvidos, para que eles ouçam o que Deus estava falando. Escute, preste atenção, que a palavra do profeta não é dele, é de Deus. E quando nós ouvimos o que Deus tem para nos falar, então nós somos abençoados por isso. Mas então continue na sua Bíblia aberta no capítulo 1, vamos dar continuidade. Então Ageu, verso 13, o embaixador do Senhor. Preste atenção que Deus é quem fala ao povo. A voz não é do profeta, ela é de Deus. Preste atenção que a palavra de Deus é bem clara aqui, né? Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme o quê? Conforme a mensagem do Senhor, conforme a voz do Senhor. E qual é agora a voz do Senhor para o povo? Preste bem atenção no verso 13, que Ageu se levanta lá no verso 1, no verso 2, ele se levanta e diz assim: este povo aí, não é o meu povo, esse povinho aí, esse povo incrédulo, diz que não é tempo. Mas agora preste atenção que Deus, depois que o Espírito do Senhor coloca temor no coração do povo, olha o que Deus diz para o povo: eu sou convosco, diz o Senhor. Escute, quando o temor de Deus volta para o nosso coração, então Deus volta a ser o nosso Deus. Deus volta a cuidar da gente. Deus volta a olhar para a gente e dizer: meu povo. Escute, quando o povo estava afastado, sem temor, este povo diz que não é tempo. Lembra disso que eu falei domingo passado? O que eu disse? Que o Senhor não teve nem coragem de dizer: ó, o meu povo se afastou de mim. Não. Ele diz: este povo diz que não é tempo. Mas agora o povo já está com temor. Ele tem temor. E o temor atrai Deus. O temor faz com que Deus olhe para você. Escute, muitos aqui têm se sentido sozinho porque perdeu o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda inteligência, de toda sabedoria. Se você quer ter bênçãos, se você quer ser uma pessoa inteligente, sábia, tema ao Senhor. Porque o temor é o que atrai Deus para a sua vida. Até então o povo estava abandonado, arruinado, em miséria, em dívida, pobre, no pecado, e além de tudo sem Deus. Deus estava longe deles. Mas quando o temor vem, quando o temor entra no coração de novo, então Deus fala assim: estou convosco. Preste atenção que essa foi a voz de Ageu para o povo.
Então Ageu, o embaixador do Senhor, disse: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram. O que está escrito aí? Nossa, mas leia com mais vigor, pelo amor de Deus. E o que aconteceu? E vieram. Meu Deus, agora sim, parece que vocês estão vivos. Vai trabalhando. Pessoal, se eu viesse com esse ânimo que vocês têm para ler, se eu viesse com esse ânimo, pelo amor, né? Acho que vocês estão precisando disso, do verso 14 na vida de vocês. Está precisando que o Espírito do Senhor mova você, que Deus mova seu espírito. Preste atenção. Deus anima o povo com uma voz, com uma palavra: eu sou convosco. Depois que ele anima, depois que a voz de Deus acorda a pessoa, depois que a voz de Deus dá ânimo, então o que Deus fala? Deus fortalece o povo dizendo que está com ele. Escute, preste atenção. Quando Deus fala que está conosco, tudo é diferente. Vocês lembram de Moisés? Ele disse: Senhor, se a tua presença não for, nós não iremos. Porque Moisés sabia que sem a presença de Deus não tem como continuar. Escute, o homem pode perder tudo. Ele pode perder casa, carro, ele pode perder saúde, ele pode perder beleza, ele pode perder cabelo, ele pode perder, sei lá, né? Tanta coisa que pode perder. Dinheiro, já falei. Mas ele vive, ele consegue, olha, ele vai sobrevivendo, Deus vai ajudando. Se Deus está com ele, Deus vai ajudar. Mas se o homem perde a presença de Deus, não tem mais sentido a vida. Você consegue compreender isso? O povo recebeu um ânimo, uma injeção de ânimo. Eu sou convosco. Escute, irmãos, para nós, os cristãos, a presença de Deus é essencial, é primordial, ela é fundamental, ela é crucial. Será que você conseguiu entender agora? Consegue entender? A presença de Deus para nós, ela é essencial, fundamental, ela é crucial. Sem ela nós não podemos viver. Ela é primordial, é a primeira coisa que nós devemos ter. A presença de Deus. O homem sem a presença de Deus, ele é nada. Quem falou isso? Jesus. Ele disse: sem mim você, Dalva, não faz nada. Você é nada. Você consegue entender isso? O povo estava desanimado porque o templo estava destruído, arruinado, totalmente quebrado no chão. Eles conseguiram colocar só as 4 estacas, só o começo. Não tinha teto, não tinha paredes, e não era nada engraçado. Nada. Muito pelo contrário, era sem graça nenhuma. Era sem a graça de Deus. O templo, agora olhe cá para mim, preste atenção, pelo amor de Deus, se é que você consegue entender. Escute, templo destruído é símbolo, vamos dizer, é símbolo, eu vou usar a palavra símbolo, é figura. Templo destruído é figura de ausência de Deus. O povo estava desanimado, já faziam aproximadamente 16 anos que eles haviam parado com a obra que Deus tinha mandado. Porque não tinha dinheiro, porque os samaritanos os perseguiam, porque Artaxerxes mandou. Escute,
templo destruído é sinal de povo sem Deus. Por isso eu tenho cuidado aqui com a casa de Deus. Eu agradeço o coração de alguns irmãos aqui que está sempre inclinado aí a me ajudar a tampar as brechas, a pintar que já está sujo, a arrumar a frente, a arrumar o teto, a arrumar lá, arrumar cá. Pastora, não está certo, o templo não pode. Escute, templo destruído. Isso aqui não, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. É só figura, é só símbolo. É só uma, vamos dizer, como uma parábola. Preste atenção, mas templo, o templo estando daquele jeito, e Israel sabia que eles estavam sem Deus. Por quê? Por quê? Preste atenção, porque os israelitas entendiam que Deus morava no templo. Por isso mesmo Deus destruiu e permitiu Nabucodonosor tirar todos os vasos, tirar tudo de preciosidade e destruir o templo. Jeremias profetizou isso. Ele diz: vós, idólatras, que ficam falando, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ah é? Então a glória está no templo, Deus mora no templo, então eu vou destruir. Porque Deus queria ensinar algo para Israel. Mas preste atenção, voltando ao símbolo, para Israel o templo significava que Deus estava com eles. Mas deixa eu fazer uma pergunta: como que estava o templo? Como? Destruído. Então, cadê Deus? Foi-se. Lembra de Samuel? Lembra quando a nora de Eli, sabendo que seu sogro, seu esposo, seu cunhado tinham morrido, ela se agachou e teve um filho? E as mulheres, as pessoas que acudiram a nora de Eli, diziam: tenha bom ano, você vai ter esse filho. Mas ela nem fez caso nenhum, e chamaram o menino e acabou, porque foi-se a glória do Senhor. Mas por que foi-se a glória de Deus? Porque a arca da aliança havia sido roubada pelos filisteus, furtada, levada. Então, naquela época, para os israelitas, para o povo de Deus, a arca da aliança, estando com eles, Deus estava com eles. Não estando com eles, a glória tinha se ido. Então hoje, no tempo de Ageu, no tempo de Zorobabel, quando Ageu levanta e fala com Zorobabel, o povo estava destruído, o povo estava arruinado, o povo estava desanimado, o povo estava sem coragem nenhuma. Por quê? Porque o templo estava destruído. Então Deus não estava com eles. Mas agora Deus levanta Ageu, mas agora Deus levanta o profeta e diz: estou convosco de novo. Por que eu voltei? Porque você voltou a me temer. Você consegue entender isso? Se o pecado abunda em seu coração, na sua vida, Deus está longe. Mas se você pede perdão, volta a temer, Deus volta a ficar com você. Parece um Deus estranho, mas não é. É um Deus justo. E quando o temor volta, o Espírito de Deus também. Preste atenção no verso 14, que nós já lemos, que agora Deus, além de animar o povo com aquela mensagem, eu estou convosco, Deus, Ele levanta o espírito dos líderes primeiro. É essa a minha petição aqui para a comunidade Deus Vivo. Que Deus levante o espírito de Zorobabel, né? Que Deus levante o espírito de Zorobabel mais uma vez, para que Zorobabel possa profetizar. De Josué, o sacerdote, o profeta, né? O sacerdote, que seria da parte profética, né? Eu creio que ele já tem levantado. Mas Zorobabel significa governador, significa a parte governamental, cabeça.
cabeça. Eu tenho pedido a Deus que levante a cabeça da comunidade de Deus Vivo de Novo, levante o espírito. A parte profética eu tenho certeza que Deus tem levantado, mas que Deus levante os homens dessa igreja, levante as cabeças dessa igreja, levante as lideranças masculinas dessa igreja. Zorobabel, preste atenção que eu disse para você que nenhum avivamento, nenhuma mudança e transformação ocorre se Deus não começar primeiro na liderança. Se a liderança estiver caída, então o resto também vai cair. Essa é minha oração. Levanta, Senhor Zorobabel, levanta o filho de Sealtiel. Levanta, Senhor, os homens dessa igreja. Põe de pé os governantes desse lugar. Mas isso é uma outra história, né? Mas aqui, Deus levantou o espírito de Zorobabel primeiro, o espírito de Josué, que era a parte profética, o sumo sacerdote, a parte religiosa. Deus levantou primeiro a cabeça, a organização, e depois Deus levanta a parte espiritual também, que é Josué. Só que preste atenção, se Deus levanta a cabeça, levanta a parte espiritual, o povo todo foi levantado. Preste atenção que diz também que todo o povo, o espírito de todo o povo foi levantado. Mas tem um detalhe: quem levanta é Deus, não somos nós. Eu não tenho força para levantar você, eu não tenho força para levantar ninguém, nem a mim mesma, mas é Deus que nos levanta. Escute, quando o temor de Deus volta para o nosso coração, então Deus nos levanta, Deus trata no nosso espírito. Escute, uma das coisas que eu aprendi com Deus nesses últimos dias é que Deus primeiro trata você, Ele cuida de você, Ele cuida do seu interior, para depois você trabalhar na obra dEle. Escute, está falando que Deus levantou o Espírito. Então Deus primeiro trabalhou na vida de Zorobabel, trabalhou na vida de Josué, e para depois os dois trabalharem na obra. Deus estava trabalhando na vida do povo, assim como Deus está trabalhando na vida das pessoas que estão nessa igreja. Escute, muitas vezes querem, eu quero trabalhar para Deus, quero trabalhar, mas a sua vida não foi trabalhada ainda. Essa semana foi uma semana de decisões difíceis, e eu andei tomando algumas decisões, porque Deus falou para mim, né? Deus falou para mim: olha, preste atenção, ninguém pode dar aquilo que não tem. Para ter, tem que primeiro receber. Então organiza a casa, Dalva, organiza a casa, organiza o templo, põe as pessoas no lugar que eu quero que elas estejam, não no lugar que você gosta que elas estejam, porque para você é cômodo. Mas eu estou te dizendo, ponha as pessoas no lugar onde eu quero que elas estejam, porque se elas estiverem no lugar que eu quero, então eu posso trabalhar nelas primeiro, para que daí elas trabalhem para mim. Não é fácil, não é fácil às vezes chegar nessa juventude, que é o que eu mais mexo aqui na igreja, mais trabalho, e falar para eles: o lugar de vocês por enquanto é sentadinho, vai receber primeiro, vai escutar primeiro. Não é fácil. Não é fácil, às vezes você tem que falar para alguém: olha, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá, o seu lugar é ali, o seu lugar é onde Deus vai trabalhar lá. Se estiver aqui, Ele não vai trabalhar. Não é fácil. Mas escute, uma das coisas que eu aprendi essa semana: Deus quer trabalhar primeiro na vida do homem, para depois o homem trabalhar para Ele. Como que você vai trabalhar para Deus se você nem é trabalhado ainda? Não dá. Então Deus levanta o Espírito depois de ter trabalhado na vida deles. Depois. Você pode ver que Ageu falou com eles no dia 1º. E no 24º dia do 6º mês, do mesmo mês,
Então, quase um mês depois, é que eles se levantam. Deus usa Ageu, e um mês depois quase, é que o povo, o espírito deles é tratado. Então não é na hora, leva tempo, a obra de Deus leva tempo. E nós vamos para o capítulo 2, onde já aqui passa algum tempo, e no 7º mês, ou seja, no outro mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Então, preste atenção que Ageu, ele traz 4 mensagens para Israel. E depois nunca mais se sabe de Ageu. Foi um ministério, vamos dizer, curto, mas poderoso. Essa é a 2ª vez que o Espírito de Deus levanta Ageu, e é a 2ª mensagem que Ageu vai trazer ao povo. Só que uma 2ª mensagem, num dia muito especial. Escute, lá em Levítico, se você for procurar, essa data, ela tem significado. 7º mês, 21º do mês, 21/7, então tinha um significado. Essa era a data festiva da festa dos tabernáculos, a tão conhecida festa das cabanas. E você que está aqui sabe o que é a festa da cabana, o que seria a festa dos tabernáculos. Escute, o povo festejava durante 7 dias o quê? O tempo em que eles ficaram morando em cabanas, e que daí Deus um dia deu para eles Canaã, e eles pararam de habitar em cabanas e habitaram em rochas, casas feitas na rocha, casas fixas. Escute, preste atenção, era a festa das cabanas, quando Deus levanta de novo Ageu, quando Deus levanta de novo o profeta, e diz para o profeta assim, vai e fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josadaque, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Fala o quê? Fala o quê? Verso 3. Quem entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Preste atenção que é muito forte o que Deus fala com o povo, e o que Ele vai falar conosco. Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Entenda, Israel sempre confiou no templo, como eu disse para vocês. Sempre confiou no físico. E o Senhor sempre quis que seu povo entendesse algo. Não são coisas aparentes que devemos ter como nossa esperança. Não vivemos por vista, e sim por fé. Abre em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. No capítulo 5. Eu quero que você leia bem alto, se você puder, por favor. Todos os que podem. Vamos ler junto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, bem alto. Porque os que têm ânimo, por favor, agora. Só os que têm ânimo. Os que não têm, pode ficar aí prostradinho, não tem importância. Vamos lá. Por quê? Andamos por fé e não por vista. Escute, preste atenção. O que Deus está perguntando ao povo? Quem entre vocês
tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória. Escute, o povo estava decepcionado, porque a primeira casa era de quilos de ouro, quilos, toneladas de ouro. Essa agora era pobre, era pequena, não no tamanho, era pequena em glória. Escute, sabe por quê? Porque Israel entendia que glória é ouro, que glória é prata, que glória é ter dinheiro. Como muitos cristãos dessa época acreditam que se tiver dinheiro, Deus está com ele. Se tiver carro, Deus está com ele. Se tiver casa, Deus está com ele. Se tiver viagem marcada, Deus está com ele. Se tiver anel de brilhante, Deus está com ele. Se tiver noivo, Deus está com ele. Se tiver esposa, Deus está com ele. Mas se ele não tem nada, se ele passa por luta, então Deus não está com ele. Acorda, Israel. Escute, era Deus olhando e falou: quem de vocês viu aquela casa antiga, agora está olhando e está aos olhos de vocês, isso aqui é nada? É nada. Desde sempre Deus quis habitar dentro do homem, irmão, não em casas. Por isso a arca foi feita do jeito que ele mandou. Por isso o templo que Salomão construiu foi feito do jeito que ele mandou. Por isso você é do jeito que ele quis fazer. Tem que ser do jeito dele. Escute, se você não é exatamente do jeito que Deus quer que você seja, então jamais a glória dele estará dentro de você. Jamais. Aquele povo achava que tinha que ser de novo com ouro, de novo com prata. Mas Deus falava: não, a casa é minha. Por acaso eu não posso escolher onde eu vou morar? Nós escolhemos, não escolhemos a cor da casa, dentro das nossas posses, o piso, os abajur, as coisinhas que põe, o tapete. Nós não escolhemos. Deus também escolhe sua casa. Deus também tem regras para sua casa. E ele dizia, escute, preste atenção. Os que tinham visto o templo antigo choravam, Esdras falou isso, choravam e desanimavam os mais novos. Os que tinham visto os mais velhos choravam. Esdras diz que foi um choro de um lado e canto do lado. Os jovens estavam felizes porque para eles aquela casa significava a volta do Senhor, a volta da glória de Deus. Mas os velhos choravam porque não tinha ouro, não tinha prata, não tinha coisas grandes, não tinha glória nenhuma. Escute, por favor, onde está a glória, querido? Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Onde está a glória da igreja? Na matéria? No ouro? Na prata? Onde está a glória de Deus? Naquilo que você tem? Hein? Nos seus bens? Na sua casa? No que você tem? No que você possui? Versículo 4 diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Escute mais uma vez Deus falando: igreja, seja forte, igreja, esforça-te, igreja. Por quê? Por que nós estamos ficando fracos? Por que nós olhamos para a dificuldade? Por que nós olhamos para as coisas que estão difíceis? Deus fez uma aliança com o povo aqui, preste atenção, e era uma aliança antiga, uma aliança que ele já tinha feito. Escute, olha, verso 5: segundo a palavra que concertei convosco, quando vocês saíram do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não tenha medo.
Escute, preste atenção. Deus fez uma aliança com o povo lá no deserto, lembra? E essa aliança se chamava tabernáculo, arca da aliança, presença de Deus. A arca da aliança se desfez, Salomão construiu o templo. Deus prometeu em oração, dizendo para Salomão: meus olhos vão estar sobre este lugar será chamado casa de oração, e os meus olhos não vão sair deste lugar. Mas o que aconteceu com o templo? Diga para mim, igreja, o que aconteceu com o templo? Foi destruído por Nabucodonosor, foi acabado, arruinado. Mas agora Deus vem de novo e fala de novo. Escute, preste atenção na mensagem que Deus vai falar com você hoje. Deus estava dando ao povo mais uma chance. Assim como hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus me diz que Ele vai dar a nós mais uma chance. Deus está dando a você mais uma chance. Como assim, pastor? Que chance? Ué, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado nos afasta de Deus, nos põe longe de Deus. Mas Ele está dizendo hoje para nós de novo: eu resolvi estar com você de novo. Eu resolvi te dizer que eu estou com você de novo. E mais uma vez vou te ajudar. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus renova com Israel o pacto da aliança, dizendo que estava com eles. De que adianta, querido, um templo coberto de ouro sem a presença de Deus? Que adianta? Escute, querido, que adianta você estar com as melhores roupas, com os melhores sapatos, com o melhor carro, com o melhor perfume, mas por dentro fede? Porque está sem a glória de Deus. Que adianta? Que adianta sermos belos de aparência? Escute, não saia daqui dizendo que eu preguei que não é para cuidar da aparência. Não saia colocando palavras na minha boca. Você deve se cuidar, mas o que eu quero te dizer é que esse templo aqui não precisa de cuidados exteriores somente. Esse templo precisa da glória de Deus. Não adianta estarmos cobertos de ouro e por dentro sermos cheio de bichos, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de pobreza, cheio de miséria. De que adianta? Não adianta o templo. Escute, não adiantava o templo estar coberto de ouro, com quilos e quilos, toneladas de ouro. Eles não souberam adorar o Senhor do templo. Escute, a glória não está no templo, a glória está no Deus do templo. Quando nós pecamos, Deus se afasta de nós. Não pode estar entre o pecado. Mas quando o homem se arrepende e deixa, eu falei isso ontem para uma jovenzinha. Falei: ó, querido, não adianta confessar pecado. Adianta, mas é necessário deixar o pecado. Se você confessa e continua pecando, você se faz mais pecador ainda, filho do inferno 2 vezes. Então escute, aquele que confessa o pecado, deixa, se arrepende, então Deus renova com ele uma aliança. Deus renova sempre conosco uma aliança, todas as vezes que nós nos arrependemos do nosso pecado. Mas o mais importante, entenda, preste atenção, que o mais importante é que Deus não só renovou, mas Ele devolveu a presença dEle. Ele devolve a presença dEle para as nossas vidas. Quando o Espírito Santo volta a habitar em nós, então não há medo, porque eu falei que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No verso 6 e 7, ele faz uma promessa. Ele diz: olha, os reinos vão se abalar,
Escute, pode cair o presidente, pode entrar outro presidente pior, pode cair o presidente, sair o presidente dos Estados Unidos, abalar a terra, pode ser o que for, amado. Escute, cristão não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é inabalável. O reino de Deus não se abala. Entra presidente, sai presidente, cai um, entra outro, o dinheiro vai lá embaixo, o outro dinheiro vai lá em cima, não importa para nós. Era isso que Ageu estava profetizando ao povo. Deus não havia mandado. Deus disse no verso 6 e 7, dizendo para ele, olha, no verso 5, perdão, né? Escute, se esforça somente, porque assim o Senhor vai abalar reinos, abalar tudo, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações. O que ele estava querendo dizer? O que ele estava profetizando? O que ele estava dizendo? Olha, cuida desse templo, preste atenção no que Ageu disse. Ele diz, cuida, faz a obra de Deus, reconstrói o templo, porque vai passar reino, vai passar o babilônico, vai passar o medo-persa, vai passar todos os reinos, vai passar o reino romano, e de repente lá no reinado romano, lá no pé da estátua, vai vir o desejado das nações. Escute, igreja, o que Ageu estava dizendo, era isso, ó. Minha é a prata, meu é o ouro, ou seja, minha é a providência, minha é a providência. Escute, meu é o recurso, meu é o recurso. Você está preocupado com o quê? Escuta, de Deus é tudo. Toda igreja precisa só ter uma coisa. Olha, preste atenção, eu vou falar uma coisa que talvez você fique meio escandalizado. Sabe qual é a moeda corrente da igreja? Sabe qual é o dinheiro que move a igreja? Não é aquele que você depositou no cesto. Sabe qual é a moeda da igreja? O dinheiro que corre aqui dentro se chama fé. Igreja que confia em dinheiro, ela não é igreja. E eu não estou falando de comunidade de Deus vivo, estou falando de você individualmente. Sabe qual é a moeda que vai sustentar o seu casamento? Sabe qual é a moeda que vai sustentar a sua casa? Sabe qual é o dinheiro? Fé. 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 Se você não tiver fé, então você não é igreja. A fé é que movimenta a igreja. É a fé que faz a gente manter essas portas abertas. Sabe qual fé? A fé que eu tenho, que você tem fé, para dizimar, para ofertar, para fazer conforme tudo que Deus mandou você fazer. Essa fé é uma moeda que gira aqui dentro, ó. Eu tenho fé, que você tem fé, e que nós juntos, o meu dinheiro e o seu dinheiro, a gente mantém isso. Essa é a moeda, é isso que corre aqui dentro. Escute, preste atenção, aí vem aquela palavra que, quantos já ouviram pregação disso aqui, ó? A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Quantos? Levanta a mão, todos que já ouviram. Agora preste atenção se você já ouviu dessa maneira, porque Ageu profetizou dizendo assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz quem? Ageu? Ageu? É Ageu que disse? Eu quero que vocês leiam, por favor, esse versículo bem alto. Por quê? Não, eu quero que vocês leiam mais alto. Vamos lá. Preste atenção. Você já ouviu várias pregações sobre isso, não ouviu? Já, né?
porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu vou falar para você o que você ouviu. Irmão, escute, a glória que Deus vai enviar na sua vida vai ser muito maior. O que Deus vai fazer no seu emprego vai ser muito maior. A glória que Deus vai enviar para a sua vai ser muito maior. E a glória, não foi isso que você ouviu? Escute, sabe o que Ageu estava falando? Ei, Israel, Israel, não chora. Por que vocês estão chorando, vocês antigos aí? Israel, não é para você, acorda, a glória deste templo vai ser maior do que o primeiro. Sabe por quê? Porque o primeiro tinha ouro, tinha prata, que foi Salomão que construiu. O ouro, prata, era gloriosa na matéria, mas o segundo templo, nele vai entrar o Rei da glória, o Cristo, o Senhor, o Salvador. Escute, no templo que Zorobabel começou a reconstrução, foi nesse templo que Jesus foi apresentado, que Simeão levantou, que Ana profetizou. O que Ageu estava dizendo é: escuta, a glória da segunda casa vai ser maior, porque nela entrará Jesus Cristo. Escute, a glória da segunda casa é maior, sabe por quê? Porque a sua segunda casa não vai morrer, não vai virar pó, não vai sofrer, não vai ter enfermidade. Escute, essa glória dessa casa não é verdadeira. Essa casa enche de ruga, essa casa envelhece, essa casa enfraquece, essa casa fica brava, essa casa se decepciona com as pessoas, essa casa fica irritada de ver a irreverência com a palavra de Deus. Essa casa aqui, ela é pó. Mas a glória da segunda casa não vai ser qualquer glória. Escute, você consegue entender isso? A casa que importa para você não é essa. É a casa onde o Rei da glória vai entrar e habitar para todo sempre. Escute, esse corpo aqui não interessa a ele. Esse corpo aqui, ele pode sofrer enfermidade, ele pode sofrer tudo, mas o que importa é a glória da segunda casa. Você já sabia disso? Você já ouviu pregação assim? Sabe o que eu sonhei essa madrugada? Algo muito forte. Uma mulher, escute, é sonho. Ela chegava, se assentava aí no banco, e ela dizia assim para mim, no final do culto: eu entrei aqui porque eu precisava de uma bênção material muito grande, e eu entrei nessa igreja esperando ouvir uma palavra de prosperidade, de solução para mim. Mas moça, ela falava para mim, gostei do moça, mas moça, eu quero te dizer, eu vou sair daqui sem a prosperidade que eu vim buscar, mas vou sair daqui com a salvação que eu nunca imaginei que eu precisasse. Olha o sonho, olha que sonho louco. Ela disse assim: eu vou sair daqui sem a providência financeira que eu precisava, mas eu vou sair daqui com a salvação que eu nunca imaginei que eu necessitava. Escute, preste atenção, a glória da primeira casa não é importante, por isso foi destruída. Esse corpo não é importante, por isso ele vai ser destruído no pó. Mas sabe o que Israel estava preocupada? Com a glória do ouro, da prata, do diamante. Qual é a sua prioridade, igreja? Qual é a sua prioridade? Em que você tem trabalhado? No que você tem trabalhado? O Espírito do Senhor tem te levantado para trabalhar no quê? Trabalhar nas suas coisas? Trabalhar nos seus diplomas? Trabalhar nas suas realizações? No que o Espírito de Deus tem levantado você? Ou o Espírito de Deus não tem te levantado? Qual a sua prioridade? A glória da segunda casa, escute, a glória da segunda casa
é aquela casa, o segundo templo. Aquele templo que Herodes deixou pomposo depois. Segundo os estudiosos, está na Bíblia, durante quase 40 e poucos anos, ele deixou de novo o templo todo pomposo. Mas era aquele templo que Zorobabel começou a reconstrução. Ali Jesus entrou. Escute, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Através de Jesus, nós seríamos reconciliados com o Pai. Nós teríamos a paz de Deus. Escute, querido, se você começar hoje a reconstrução do seu templo, da sua casa, da sua vida, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, vai entrar dentro do seu coração e vai te dar uma paz que faz tempo que você não tem. Sabe aquela paz que você faz tempo que não sente? Tipo, não tenho dinheiro, mas estou em paz. Não ganhei nada hoje, mas estou em paz. Não, as coisas hoje não foram do jeito que eu queria, mas estou em paz. A Bíblia diz, um menino seria nos dado, e ele seria chamado Príncipe da Paz. Escute, Ageu disse aqui pela boca de Deus, que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira, e neste lugar, nesta casa, ele daria paz. Por que ele daria paz? Porque o príncipe da paz estava lá. Porque o príncipe da paz, Jesus Cristo, entraria no templo. Ele entraria para ser apresentado, ele entraria mais tarde para pregar, ele entraria para fazer prodígios. 2 meses se passam, irmãos, preste atenção, que agora o que eu vou falar para você é forte. Preste atenção. 2 meses se passam, e a terceira mensagem chega ao profeta Ageu. Preste atenção. Ao 24º dia, no dia 24 do mês 9, no ano 2 de Dário, veio a palavra de Deus pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, preste atenção, não deixa nada te roubar esse momento, é muito precioso. Se alguém que se tinha tornado impuro, perdão, é o verso 12, se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer mantimento, ficará santificado? E os sacerdotes responderam assim, não. Eu vou falar numa linguagem não mais fácil que a Bíblia é santa. Mas vamos falar numa linguagem mais popular. Sabe o que ele estava querendo perguntar? O que ele estava perguntando? Ele falou, olha, o sacerdote, ele faz lá o sacrifício, e pela lei ele pode tirar a parte que é da família dele. O sacrifício é santo, a carne é santa, e a veste do sacerdote também era santa, né? Porque sacerdote se veste com santidade. Aí ele veio e falou assim, se coloca a carne na aba, aqui então sobrou, ele coloca aqui e vai carregando, na aba da sua veste, certo? Ele ia carregar aquela carne santa. Por acaso ele passando, a roupa dele, a carne, encostou num pão que estava aqui, mas o pão não era santo, ele encostou. A pergunta é essa, porque a veste é santa, a carne é santa, o sacerdote é santo, encostou no pão que não é santo, o pão fica santo? Ele falou não. Eles responderam não, porque eles sabiam que não. Não. O que é isso? Escute, querido, eu vou falar algo que talvez você também nunca ouviu, ou você ouviu ao contrário. Escute, santidade, escreve isso, santidade não se transfere jamais. Santidade não é porque eu toco que santo é.
Esquece isso. Então aquela musiquinha, né? Tudo que eu tocar, abençoado será, santificado será. Errado. Escute, santidade não se transfere. Eu não posso transferir santidade para você. Santidade, você busca por você. Santidade, Deus te dará se você estiver com Ele. Aquele que é santo. Santidade não se transfere. O santo tocando no impuro, no sujo, não pode limpá-lo. Agora preste atenção no verso 13. Preste atenção. E disse Ageu: se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo, diziam, sim, ficará imundo. Escute, santidade não se transfere, mas pecado sim. Escute, o impuro tocando na coisa santa, ele fica santo? Não, mas o impuro tocando no santo, torna o santo sujo. Pecado é transferível. Quando você acessa a internet e olha a sujeira, se você era santo, agora você é sujo. Pecado é transferível. Quando você abre a sua tela do seu celular e vê pornografia e faz sujeira com o seu celular, você fica sujo, porque o celular está sujo e a sujeira é transferível. Santidade não se transfere, mas pecado é contagioso. É doença maldita. De espirrar pega. É um vírus nojento. Escute, o que Deus estava falando para Israel? Por que Deus vem com uma palavra tão forte, dizendo, santidade não se transfere, pecado sim é transferível? Por quê? Porque o povo estava lá, recebendo tanta coisa de Deus, só que tinha uma coisa, eles já tinham sido esforçados, eles já tinham sido animado, mas uma coisa que eles não fizeram ainda, não tinham pedido perdão do seu pecado. Escute, que pecado Israel tinha cometido? Escute, que pecado Israel tinha cometido? Eles tinham trocado as suas prioridades, eles deixaram a casa de Deus para cuidar da sua própria vida. Isso é pecado. Não acredito, pastor. Então eu não fazer nada na obra de Deus é pecado? É. Eles estavam preocupados com a sua casa, eles estavam preocupados com o forro da casa, com o gesso da casa, com a cor da casa, eles estavam preocupados com o tapete que ia pôr, eles estavam preocupados com o abajur que ia pôr, eles estavam preocupados com o carro novo que eles iam comprar, eles estavam preocupados com as coisas dessa terra, e a casa de Deus estava abandonada. Isso é pecado. O Espírito de Deus veio sobre eles, levantou, mas fez uma coisa: eles não pediram perdão do seu pecado. Deixar a obra de Deus é pecado. Não fazer o que Deus te mandou é pecado. O que Deus falou para você é pecado. Escute, preste atenção. Pecado é transferível. Pecado é contagioso. Escute, é mais fácil transmitir pecados do que santidade. É mais fácil eu transmitir pecado do que santidade. Você consegue entender isso? É mais fácil eu transmitir pecado do que santidade. Então, o que o povo precisava? O que estava errado? O fato do templo não estar terminado era como um corpo morto, como se para Deus qualquer coisa serve, imundo. Deus chama o povo a analisar as suas prioridades. Escute, nessa noite Deus está chamando você para analisar as suas prioridades. O povo havia prometido se envolver com a obra, mas hoje haviam esquecido, havia quebrado um voto.
E agora eu quero chamar você, escute. Preste atenção. Talvez um dia você tenha feito algum voto com Deus: Senhor, eu nunca vou abandonar a sua casa. Eu nunca vou deixar de fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Senhor, eu amo fazer aquilo que o Senhor me designou para fazer. Eu vou ser dizimista fiel. Não, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu não vou falhar mais nisso. Mas escute o povo, preste atenção. O povo tinha, olha o que ele diz: agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. Desde este dia em diante, antes de colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, havia somente 10, vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem, eu vos feri com saraiva, com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós um de vocês que voltasse para mim. Coloca agora, escute, eu vos rogo, que de hoje em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, coloque o coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas sabe por quê? Porque eu vos feri. Sabe por que as coisas têm dado tão errado na sua vida? Não vai para frente? Porque você parou de fazer o que Deus mandou. Simples. É o que Deus está falando por Ageu. Preste atenção que Deus feriu a terra. Aliás, não feriu a terra, né? Ele impediu a semente de dar fruto. Mas ele diz: eu vos feri. Escute, quando Deus quer acordar a gente, as coisas começam realmente a ficar cada vez mais apertadas. Para o escolhido. Para o não escolhido. Para quem não é de Deus. Deus faz uma promessa a Zorobabel. Ele diz que vai destruir os inimigos. E ele diz: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Essa promessa eu posso tomar para mim? Claro que pode. Sabe por quê? Escute, deixa eu te falar algo que Deus falava comigo nessa madrugada. Deus quer restaurar a casa dele, a casa da habitação. Essa casa, vamos pintar, vamos deixar bonita? Também, né? Também. Mas deixa eu falar, a casa que Deus quer restaurar é a sua vida. Você pode ouvir de novo isso? A casa que Deus quer restaurar é a sua vida. Jesus falou assim uma certa vez: não se deita remendo novo, não se deita remendo novo em pano velho, porque vai acontecer algo. O que vai acontecer com o tecido? Vai rasgar e vai perder a peça. Assim como ele diz também que não se deita, não se coloca vinho novo em odres velhos. Você sabe o que ele estava querendo dizer? De que adianta você vir aqui todo domingo, toda quinta, e ouvir a palavra de Deus, que é um vinho novo nessa vida velha sua. Essa madrugada Deus falou para mim, e o pastor sabe disso. Esse é um tempo de cura.
essa canção tão antiga veio ao meu coração. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Por quê? Não adianta ouvir a palavra toda quinta, todo sábado, todo domingo e continuar com a mesma vida. A vida velha. Escute, sabe o que acontece quando se coloca vinho novo em odres velhos? A palavra se rompe, o odre se quebra. Sabe por que se quebra? Porque vinho novo, ele ainda vai sofrer fermentação, ele ainda vai estufar. Escute, a palavra de Deus dentro de você, ela tem que crescer. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Ageu profetizou dizendo: pecado se transfere, mas santidade não. Então cuida do templo verdadeiro, querido. Deus só pode trazer vinho novo, vinho novo, vinho novo para a sua vida, se você se tornar um odre novo. Deus só pode trazer vinho novo para a minha vida se a glória da segunda casa for maior do que da primeira. Sabe o que está acontecendo aqui nessa igreja? Sabe o que está acontecendo, pastor? A maioria de vocês estão com odres velhos. Ouve a palavra, mas a palavra se perde. Alguns vêm para cá, mas não ouve a palavra. Está sentado aí, mas não está ouvindo a palavra. Alguns não aguentam, brinca, conversa, dorme. Sabe por quê? Porque o seu odre é velho, a sua vida é velha, é um templo velho. Por isso que eu disse, eu pedi para as irmãs, inclusive José, eu pedi para as irmãs da cantina não saírem, e elas saíram. Chama elas de volta, faz favor. Eu disse para elas ficarem até o final. Não adianta ter cantina, você ir para lá correr, se alimentar ou ajudar na obra. Prefiro que não tenha nada, mas que Deus restaure cada vida individualmente. Eu falei que essa palavra eu pedi para a irmã Zélia para que todos estivessem aqui. Por quê? Porque Deus falou para mim que é chegado um tempo, e esse tempo está acabando. A palavra profética que eu vou trazer agora, esperando só as irmãs voltarem. Escute, Deus falou para mim esta madrugada: nesta madrugada foi o que Deus me disse, e eu vou transferir para quem está aqui. Não se preocupe quem não veio ao culto hoje. Se você veio, é você que deveria ouvir. Se você está aqui, então é você que vai ouvir essa palavra. Os músicos, prestem atenção. Pastor, preste atenção. Hoje eu estou encerrando. Hoje eu, Dalva, encerro o livro do profeta Ageu com você, com essa palavra. Deus não está interessado em te dar casa nova, roupa nova, marido, esposa, bens nessa terra. Ele quer te dar uma casa nova. Sabe por quê? Ele precisa que você se levante nessa noite para restaurar a sua comunhão com Ele, a sua vida com Ele.
Por quê? Porque Ele não quer mais que o vinho que você tem tomado aqui se perca antes mesmo de você sair daquela porta para lá. Eu não ganho 1 centavo, já falei isso, para mentir para você, nem para te emocionar. Se eu disse para você que Deus me falou, é porque Ele me falou. De que adianta você ouvir a palavra? Então preste atenção. José, nós só vamos falar a hora que as mulheres chegarem. Você avisou elas? Então nós vamos ficar esperando. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Este é o tempo de cura nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, Faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em sua vida. Em tua vida, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida. Vinho novo, abundantemente em sua vida. Vinho novo. Quem é? Jesus. Em odres novos, nossas vidas. Amém? Quando as irmãs chegarem, eu quero convidar todos vocês, membros aqui da comunidade, a virem aqui para frente. Os meninos podem entoar o cântico que Deus colocar no coração de vocês. Eu falei que esse cântico veio no meu coração de madrugada. Eu fiquei com ele no meu coração o tempo todo. Pastor, o que você vai fazer? Eu vou entregar essa responsabilidade que Deus me deu hoje. Escute, eu pedi a Deus uma nova unção para essa igreja. Uma nova unção. E agora que as irmãs já estão aqui, a palavra profética que Deus me entregou nessa madrugada é para todos os membros, para todos que são aqui da igreja. E o Senhor dizia no meu coração que se hoje você atentar para o que Ele disse, e se hoje você se levantar para reconstruir o seu templo, então uma nova unção descerá sobre este lugar. Escute o que Deus falou para mim. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 21 de maio.
você vai escrever essa data. E nós vamos fazer que é 21 de julho. E hoje será o último dia da festa dos tabernáculos. E Deus falou no meu coração que se você levantar, Deus manda te dizer, assim te diz o Senhor, para que você entenda. Se hoje você levantar e restaurar o seu templo, o templo que é você, dos pecados que você tem transferido. Escute, querido, pecado é igual gripe, né? Você espirra, o outro está perto, pega. Só que santidade não é assim. Santidade é na palavra de Deus, é na Bíblia. Então eu quero entregar a palavra profética. Vocês vão levantar, vão vir aqui à frente, e o pastor, que eu creio que é Zorobabel, ele junto com vocês vai pedir para o Senhor a restauração do templo. Essa casa aqui, ó, esse templo precisa parar de perder palavra. Escute, o seu odre precisa ser novo. Você precisa parar de perder o que você ganha aqui. Você ganha aqui e perde ali. Você ganha aqui e perde ali. Mas ganha e perde porque a sua carne, a sua casa é velha. Todos vão ver essa nova unção, pastora? Não sei. Não sei. Mas eu sei que Deus tem vinho novo para a sua vida. Eu sei que Deus tem vinho novo para a nossa vida. E eu sei que Deus tem vinho novo para essa comunidade. Agora escute, porque o que eu vou falar para você eu sei que é forte. Senhor, se eu, Dalva, sou empecilho para que o vinho novo desça sobre esse lugar, então que o Senhor me tire. Que o Senhor me leve, então. Que o Senhor possa me carregar. Se é o pastor Marcos, então que o Senhor o leve. Preste atenção. Por quê? Porque Deus tem algo para esse povo. E Zorobabel precisa se levantar. E Josué, filho de Josadaque, precisa se levantar. Se eu não estou me levantando, então que o Senhor possa me tirar para que o vinho novo desça sobre a sua vida. Se o Marcos não está se levantando, então que Deus o tire para que o vinho novo desça sobre esse povo. Porque os dois primeiros que precisam ser despertados sou eu e ele. Pastor.